Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um videocast do seu Café Brasil Premium. Eu sou o Luciano Pires e hoje eu estou aqui para contar para você uma história que tem a ver com uma experiência que eu vivi visitando uma grande indústria onde eu cheguei e fui recebido por um garotão, o CEO, recém-nomeado, um garotão cheio de amor para dar, com seus pouco mais, ou 30 anos de idade, alguma coisa assim, e ele me leva para conhecer a empresa e de repente a gente chega no lugar onde tem um salão gigantesco, que era a área administrativa da empresa, e aquele salão gigantesco está repleto de mesas vazias, tudo vazio. E ele olha aquilo com o maior orgulho e fala, cara, você está vendo isso aqui? Olha, tinha 80 pessoas trabalhando aqui. E eu apliquei um sistema aqui de Lean Manufacturing, algumas técnicas, nós conseguimos eliminar esse pessoal todo, e hoje o que 80 pessoas faziam, nós conseguimos fazer com 10 ou 15, e eu deixei isso aqui aberto e trago as pessoas para conhecer, porque isso aqui é um monumento à incompetência. A gente consegue hoje ser muito mais competente e ter uma produtividade muito maior do que aquele pessoal tinha. Eu olhei aquela sala, ouvi aquela história, senti uma certa arrogância naquele garotão falando comigo e me lembrei de uma história que tem tudo a ver com aquele momento que eu estava vivendo e que diz respeito a uma coisa que é muito cara para mim, que é a aventura de escalar o Monte Everest. Eu vou fazer um paralelo com aquela visão daquele garotão com os heróis que subiram o Monte Everest e vou fazer isso na sequência mostrando para vocês um videocast chamado O Monumento à Incompetência. Se você é assinante do Café Brasil, vem comigo, vamos nessa viagem. Se você não é, que pena, cara. Para assistir o videocast todinho, tem que assinar o www.cafebrasilpremium.com.br. Vamos nessa? Muito bem, eu vou começar a minha viagem aqui com uma foto Essa foto foi batida do Monte do Kalapatar e ela mostra o campo base do Everest ali embaixo e mostra aquela linha azul onde os alpinistas vão seguindo até chegar ao campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 e o topo do Everest. Eu marquei ali o campo 3 com aquele círculo vermelho, porque a história que eu vou contar tem a ver com daquele campo para cima. Ali nós estamos chegando nos 7.163 metros e dali para cima o bicho pega porque começa a se aproximar da zona da morte. E é a zona da morte porque é o lugar onde o oxigênio é muito rarefeito, onde a pessoa já sofreu uma demanda física tremenda, ela está esgotada fisicamente, psicologicamente, e dali para frente é muito fácil morrer no alto da montanha. É nessa região que estão alguns dos corpos do Monte Everest, das 200 de pessoas que morreram tentando escalar essa montanha, e é uma área muito perigosa, e eu quero voltar no tempo, quero voltar para 1924, e vou contar para você uma história de uma equipe que foi para lá de ingleses, tentar escalar essa montanha em 1924. Detalhe, o Monte Everest só foi conquistado em 1953 e esses malucos foram lá em 1924. Eu quero contar especificamente a história de dois deles, que são o Sandy Irvine e o George Mallory. Em junho de 1924, esses caras estavam naquela equipe e coube a eles a tentativa de chegar até o topo do Everest. E eles subiram a montanha e foram sendo acompanhados pelo pessoal que estava na base, que estava lá embaixo. Um deles tinha lá uma luneta e conseguiu enxergar esse pessoal a cerca de 8.200 metros de altitude. Eles estavam 650 metros abaixo do topo do Everest. Parece muito pouco, mas essa subida de 650 é dificílima, leva horas e horas, é muito complicado. Mas eles foram vistos ali e aquela foi a última visão. Nunca mais se ouviu falar deles. Desapareceram na montanha, morreram os dois e passaram-se 70 anos sem que ninguém tivesse uma ideia deles. Eles deixaram uma grande dúvida no mundo do montanhismo, que é a seguinte: será que eles conseguiram chegar no topo do Everest, cara? Faltava só 650 metros, cara. Os caras já estavam ali, estavam indo animados. Será que eles chegaram no topo ou não? Ninguém vai nunca descobrir, a não ser que fosse possível encontrar o corpo desses dois e no corpo deles, junto a deles, a câmara fotográfica. Quem sabe uma câmara fotográfica congelada na montanha durante 70 anos, seria possível revelar esse filme e descobrir se eles chegaram no topo ou não. Mas era impossível encontrar esse corpo, não tinha a menor chance, até que no final dos anos 90, um garotão alemão, pegou todos os dados disponíveis, todas as informações que existiam a respeito, e fez um levantamento, e fez ali uma perspectiva que foi a seguinte, cara, se eu seguir cada informação que eu tenho aqui, onde é que for encontrada a coisa, talvez o corpo pudesse estar num lugar determinado. E ele fez ali, aquela linha vermelha que você vê descendo ali para baixo, é o lugar onde
potencialmente poderia estar o corpo, os dois corpos poderiam estar caídos ali. E aquilo era uma teoria que foi colocada à prova em 1999, quando uma expedição foi para lá, para aquele lugar exato, procurando encontrar os corpos. E os caras encontraram um corpo ali. Um corpo que estava na montanha há tanto tempo que já tinha virado quase um mármore, ele estava mumificado, e o pessoal foi examinar, não sabia bem quem era, examinou aquilo com cuidado e de repente nas roupas encontraram uma etiquetinha escrito GM. GM de George Mallory. Era o corpo de um dos dois alpinistas. E o pessoal revirou ali, não conseguiu encontrar a câmera, a máquina fotográfica, não conseguiu encontrar o outro, o Andy Irvine, ninguém achou onde ele está, até hoje está sendo procurado. Mas aquilo não bastou. Embora o corpo fosse uma descoberta impressionante, o pessoal não conseguiu determinar se ele havia chegado no topo da montanha ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Os alpinistas que encontraram, um deles, que foi o alpinista que encontrou o corpo, ele fez um relato que ele falou o seguinte, cara, quando eu olhei aquele corpo e comecei a examinar, o que me chamou mais a atenção não foram só as condições ali, a perna quebrada, aquilo que poderia indicar do que ele morreu, mas foi o tipo de roupa que ele estava usando. Ele estava usando uma botina de couro, ele estava usando meia de lã, ele estava usando tecidos que não tem o menor sentido você usar naquela altitude. E ele diz o seguinte, qualquer pessoa que circula hoje em dia, no inverno, pelas ruas de Seattle, nos Estados Unidos, está melhor agasalhada do que esses dois caras estavam no topo, lá perto do topo do Everest, em 1924. Né? Então é muito fácil você olhar para esses dois, olhar para aquele corpo no chão e falar, meu, que absurdo, cara. Como é que esse cara usava uma meia de lã? Como é que esse cara vem subir a montanha usando uma botina de couro, cara? Essas cordas de sisal, cara, isso não tem o menor sentido, isso não é assim que se faz. É muito fácil a gente olhar hoje, 90 anos depois, e fazer críticas àqueles dois caras, mas bicho, com aquelas roupinhas, com aquela botininha, com aquela meiazinha, eles chegaram a 8.200 metros. Aquilo era o que existia, aquela era a tecnologia. E com base no que havia de melhor, eles chegaram a 8.200 metros de altitude e prepararam o caminho para quem veio depois e chegou até o topo da montanha. O paralelo que eu fiz aqui com aquele CEO que me apresentava a empresa e com essa história aqui é a seguinte, cara. Olha para aquele lugar, eu até falei isso para ele, cara, olha para essa sala aqui toda vazia. E em vez de tratar isso aqui como um monumento à incompetência, cara, trate isso aqui como um mausoléu, como um monumento aos heróis que trouxeram você até aqui. O povo que estava lá, os 80 incompetentes que estavam lá, eles construíram essa empresa numa época que não tinha tecnologia que nem tem hoje. Essa empresa ela cresceu numa época que tinha 80% de inflação ao mês. Uma época em que não havia internet, não tinha recursos, não tinha equipamento, não tinha tecnologia. Olhar para esses caras hoje, eles trabalhavam no passado, com o olhar de hoje, que é um erro brutal. O que você tem que fazer é o seguinte, olha, nós estamos melhorando cada vez mais, graças a tudo aquilo que a gente aprendeu com esses caras aqui. Então isso aqui não é monumento à incompetência coisa nenhuma. Isso aqui é honrar os heróis que nos trouxeram até aqui. Uma das frases que eu uso na palestra e que tem bastante impacto é essa aqui, olha. Cada vez que eu olhei para cima para ver quanto faltava, eu olhei 5 vezes para baixo para ver o quanto eu já havia subido. Quem já fez montanhismo sabe como é que funciona. Você chega lá e vai subir, aí você olha onde é que nós vamos. Nós vamos lá em cima, cara, é longe. Você já tem alguém lá em cima, sempre tem alguém lá em cima, tem uma formiguinha e você fala, cara, quanto tempo vai levar para chegar? 9 horas. Puta, 9 horas. E aí você começa a subir a montanha, e vai devagarinho, cara, aquilo é penoso, e dá um passinho de cada vez, 5 minutos depois você para, olha para cima, tá muito longe, e você olha para baixo e toma um susto. Porque fica claro quanto você já subiu. Cara, ô louco, meu, mas como eu tô alto. 15 minutos depois você olha para baixo de novo, e de novo você toma um susto, o cara cada vez mais alto. Cada vez que você olha para baixo e vê a tua história aparecendo ali, claramente, aquilo mostra para você quanto você já venceu. Aquilo te empurra mais para cima. Aquilo é uma automotivação. Tem gente que passa a vida inteira, que nem aquele CEO, só olhando para cima e dizendo, meu, tá longe, que difícil, é complicado, e não esquece de olhar para trás. E ver, cara, olha até onde eu já cheguei, bicho. Olha o que me trouxe até aqui. Olha a capacidade que eu tive de chegar até esse momento. Olha as pessoas que me ensinaram a chegar até aqui. Esse povo todo tem o seu mérito. Não pode ser tratado como incompetente. Tem que ser tratado como o herói que abriu espaço para você chegar até aqui. Tem uma frase antiga, eu não vou me lembrar muito bem dela, que diz que eu só posso olhar longe porque eu estou sobre os ombros de gigantes. Alguém construiu esse caminho. Alguém te trouxe até aqui. Alguém usou o que havia de melhor na tecnologia antiga.
Alguém venceu desafios que você não pode nem imaginar, cara. Se eu pegar esse CEO hoje, todo cheio de si, e jogar lá atrás, quando não havia nenhum recurso, esse moleque ia ser esmagado, ele ia morrer. Porque ele não tem o sangue quente, ele não tem guts, como tinham esses heróis que chegaram até esse ponto do Everest. Então o meu recado que fica para você é o seguinte: honre o legado de quem esteve antes de você. Esse teu chefe velho aí que já passou, que não sabe de nada, honre a experiência dele, porque se você está nessa posição hoje, é porque alguém te abriu espaço para chegar até aqui. E provavelmente esse alguém é um velhinho que não sabe usar a internet, que nem você sabe, que não tem acesso a esse mundo de tecnologia que nem você tem hoje e que abriu caminho sem ter isso tudo, cara. Olhe para ele como um herói e honre a quem te traz esse legado. Era esse o recado de hoje, eu espero encontrar você no mês que vem em mais um videocast do nosso Café Brasil Premium. Grande abraço.